Então abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler versículos 19 até o 22. Hebreus capítulo 10, versículos 19 até o 22. Então preste bastante atenção nisso que nós vamos falar e pregar, para que você entenda e creia. É um assunto que nós já falamos muitas vezes aqui, mas vamos recapitular de novo hoje. Então eu vou ler Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos. Agora preste muita atenção. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Vamos orar? Ó Deus, que quer que entendamos a verdade. Já lemos esse texto magnífico, Senhor, texto da nova aliança, e precisamos muito que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, nosso espírito venha a ser despertado para a verdade da Tua palavra. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Olha o que o escritor de Hebreus fala, que um novo e vivo caminho foi aberto, um caminho que não existiu até Jesus Cristo morrer na cruz, um caminho que não existia na velha aliança. Se você procurar na velha aliança esse novo e vivo caminho, você não vai achar, porque ele não existia. Mas esse caminho dá acesso a quê? Um acesso direto à presença de Deus. Agora, na nova aliança, esse novo e vivo caminho foi aberto diante de nós. E ele fala, agora nós temos intrepidez para entrar na presença de Deus nos santos dos santos. Sem culpa, sem condenação, sem peso, porque o novo e vivo caminho foi aberto. E o que abriu esse novo e vivo caminho? Ele fala, pelo sangue de Jesus e pelo véu, pelo corpo de Cristo que foi partido ali na cruz do Calvário. Então o que esse caminho quer dizer para mim e para você? Na velha aliança era assim. Você tem que entender isso claramente. Para a pessoa se chegar a Deus na velha aliança, ele não podia ir direto a Deus e ir lá nos santos dos santos. Ele não podia ter um acesso direto a Deus, ele dependia de um sacerdote, de um intermediário. Então, quando o pessoal da lei, da velha aliança, eles iam para Deus trazer uma oferta, um sacrifício, o que eles faziam? Entregavam na mão do sacerdote. O sacerdote era um representante de Deus. O sacerdote recebia o sacrifício animal, a oferta, cumpria a sua parte religiosa e apresentava aquilo a Deus. Mas esse que vinha trazer o sacrifício não podia fazer direto. Por quê? Porque na velha aliança não havia se aberto esse novo vivo caminho. Então sempre dependia de alguém para se achegar a Deus. Ele trazia a oferta dele, entregava na mão do sacerdote. O sacerdote, um representante de Deus, apresentava para Deus. Então, o sacerdote era de costas para Deus, um representante de Deus para o homem. E de costas para o homem era um representante do homem para Deus. Então, na velha aliança eles dependiam desse intermediário. Mas quando Cristo vem, ele muda totalmente essas coisas. Só que essa mentalidade permanece até o dia de hoje. A mentalidade apostólica dos dias de hoje é assim: você tem que ter um apóstolo para te dar uma cobertura espiritual. Isso não existe.
Acabou o intermediário, entenda isso. Na nova aliança acabou o intermediário. Você não precisa mais de homem algum. Você não precisa de pastor nenhum, não precisa de bispo nenhum, de revelador nenhum, de apóstolo nenhum, para ser um intermediário entre você e Deus. Por quê? Isso era um conceito antigo da velha aliança. Mas na nova aliança, você tem acesso direto à presença de Deus. Você não precisa mais de ninguém, intermediando seu relacionamento com Deus. Mas o que você vê nos dias de hoje? Uma dependência do homem. Existe um líder, que é o bom, que é o bispo, apóstolo, seja lá o que for, que comanda todo mundo. Então, tudo passa por ele. Ele é o que dá a cobertura. Imagine um apóstolo humano, falho como todos, te dá cobertura espiritual. Que cobertura espiritual um homem sujeito a erros pode dar para você? Nenhuma. A pessoa quer uma bênção de Deus, ela precisa procurar alguém para fazer uma oração por mim, oração forte, para ver se me liberta. A pessoa quer uma libertação, ela vai procurar alguém que é o homem de Deus, que está no altar, porque ela depende, olha a mentalidade errada desse falso evangelho. Ela depende de um homem para se chegar a Deus, mentalidade da velha aliança. Ela não consegue perceber que o novo e vivo caminho foi aberto, ela não precisa mais de ninguém. Esse evangelho de lei, ele escravizou a nossa mente, ele sempre põe a gente dependendo de alguém. Presta atenção, sempre depende de alguém. Alguém que tem um dom que vai revelar. Alguém que vai fazer alguma coisa por mim. E você vê uma igreja correndo atrás de pessoas para ver se esses poderosos, esses líderes, homens de Deus, ungidos, vão fazer alguma coisa por ela, e eles não aprenderam que não precisam mais disso, que eles têm acesso a Deus, que você tem acesso a Deus, qualquer um tem acesso à presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Você acredita que Deus ouve a sua oração? E por que pedir oração para alguém se eu tenho acesso direto a Deus? Você acredita que Deus ouve a sua oração? Que a tua oração tem tanta eficácia como um apóstolo atual orando por alguma pessoa? Você acredita nisso? Você acredita que você, tendo acesso a Deus, a tua oração é tão poderosa quanto a oração de qualquer pessoa, às vezes até mais? E é isso que Deus quer que você enxergue. Deus quer que você não dependa mais de ninguém, nem de mim. Nós, pregadores, somos uma voz que fala a palavra de Deus. Quem faz a obra dentro de você não somos nós, é Deus que faz. E Deus quer que todo filho entenda que é um filho. Imagine você, mãe, hoje é dia das mães, você tem 3 filhos. Aí o menor não se relaciona com você. Ele quer um prato de comida, vai para o irmão maior, por favor, pede para a mamãe, dá um prato de comida para mim. Aí ele está com uma necessidade, ele vai para o irmão mais velho, por favor, pede para a mamãe. Não, ele é teu filho, ou não é? Ele tem acesso direto a você, ele pode vir direto a você e mostrar as necessidades que ele tem, não precisa de intermediário. Mas, no entanto, nós vemos a mentalidade de hoje: eu dependo de alguém, eu dependo de um vaso, eu dependo de um profeta, eu dependo de um líder de G12, um líder de célula que vai mandar, até para mim ir numa festinha, eu tenho que pedir autorização para ele, para ver se ele me libera, para mim poder ir numa festinha. Não é assim? Que escravidão é essa, gente? Agora a nova aliança liberta você dessa mentalidade do Velho Testamento. Então vou ler o texto de novo e vamos trabalhar na palavra de Deus. O que ele diz? Tendo, pois, irmãos, intrepidez em entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. O que era os santos dos santos? Uma parte lá do tabernáculo, que tinha a arca da aliança, dentro da arca da aliança as tábuas da lei, a vara de Araão que floresceu, o maná que caiu do céu, e era coberta por 2 querubins assim. E ali estava aceso aquele castiçal, e ali era a presença de Deus.
O sumo sacerdote, que era o representante de Deus, só podia entrar lá uma vez por ano, com sangue de animais, primeiro pelos seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo, porque ele era pecador também. Ele só entrava lá uma vez por ano, depois mais um ano aquela coisa ficava fechada, e ninguém tinha acesso ali, porque o preço do pecado não havia sido pago. Olha que coisa horrível. Qual a mentalidade que o povo da velha aliança tinha de Deus? Um Deus fechado num lugar chamado Santos dos Santos, difícil de ser alcançado, difícil de ser compreendido. Ele estava ali escondido dentro de um lugar. Só um homem, uma vez por ano, que era o sumo sacerdote, tinha acesso àquele lugar. Agora Paulo, o escritor, fala: tenha intrepidez, você pode entrar naquele lugar agora com intrepidez, porque um novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. Abriu-se um novo e vivo caminho. Então entenda, não há mais obstáculos, não há mais porta fechada. Puseram na nossa cabeça a campanha para abrir portas. Não há. Quando é que nós vamos entender isso? Não há mais gigante Golias, não há mais muralha de Jericó, não há mais barreiras. Tudo caiu na cruz. Jesus removeu para sempre tudo isso. O caminho está aberto diante de cada um de nós. Agora, se eu não tenho uma compreensão clara do sacrifício da cruz, eu tenho uma dificuldade enorme de entender isso. Se eu venho de igreja, de lei, de jugo, de escravidão, que tudo tinha que pagar preço, fazer isso, fazer aquilo, sacrificar, tudo tinha um preço, tudo tinha um custo. Eu tenho uma dificuldade porque a minha mente está viciada em praticar estas coisas. Então, quando eu falo que o caminho está aberto, é uma afronta a tudo aquilo que foi exposto na minha mente. Quando eu era criança, eu gostava de passarinho. Olha, vou fazer 62 anos, né? Então, no meu tempo, ainda tinha mato aqui em São Paulo. Eu lembro lá que eu tinha um passarinho de biquinho vermelho chamado bico de lacre, né? Dá no interior ainda. Eu, coitadinho, eu peguei aquele passarinho, pus numa gaiola, ele ficou ali uns 6, 7 anos cantando para mim. Uma gaiolinha assim, coitadinho. Aí quando eu cresci um pouquinho mais, eu falei: o que eu estou fazendo com esse passarinho? Coitado. Lá eu ponho o painço, a verdurinha, né? Vou soltar ele. Aí quando eu soltei ele, pensei que ele ia sair voando, eu soltei, ele parou aqui, ó, do meu lado, eu não queria ir embora. Aí eu torcendo: voa, voa. Fiz mal em soltar ele. Por quê? Porque ele ficou tantos anos naquela gaiolinha, a cabeça dele ficou viciada em ficar preso. Não sabia voar direito, teve que pegar ele de volta e deixar ele lá. Assim é o crente, presta atenção, que vem desse evangelho de lei, de peso. A cabeça dele é tão influenciada pelo jugo, pelas obras mortas, pelo peso, pela cobrança, pelo cativeiro, pela ameaça, que quando ele ouve uma palavra dessa, que abre a porta da gaiola e solta, ele não sabe para onde vai, ele percebe que não consegue voar, não consegue entender, ele está... Você pode estar ouvindo isso com uma dificuldade de entender isso que eu estou te dizendo. Mas esse novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus e pelo véu que era o corpo de Jesus, que foi partido por nós na cruz. Foi aberto. Então qualquer um, presta atenção. Nós somos viciados em depender de líderes religiosos. E nunca descobrimos que nós somos totalmente livres de tudo isso. Porque o novo e vivo caminho foi aberto na cruz. Olha, eu falando isso, eu sei que você tem umas emoções que te traem. Quantas vezes você estava orando e vinha uma sensação assim, parece que Deus não está me ouvindo? Vem aquela frase antiga, parece que a oração não passa do teto, né? Você já ouviu isso? Esse é o sentimento mentiroso, porque se você entende que o novo e vivo caminho foi aberto, sua oração atravessa as galáxias, chega até o trono de Deus. E não tem mais aquela de Daniel, que o diabo vai se levantar, e Daniel estava orando, e quando veio a resposta, o príncipe da Pérsia lutou. Aquilo antes da cruz. Depois da cruz, o diabo já caiu, foi despojado e foi destruído. Aquilo é velha aliança, gente. Quando é que nós vamos entender isso? Então vamos para a palavra de Deus. Vamos lá, João capítulo 19.
João capítulo 19. Nós vamos ler ali versículos 28 a 30. Então leia e entenda. Leia e entenda o que você está lendo. Então João 19, 28 a 30. Agora presta atenção. Como esse versículo 28 é poderoso para você ter uma mente aberta. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, consumado para quê? Para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Olha o versículo 28. Jesus viu que tudo estava consumado para quê? Para se cumprir a Escritura. Qual Escritura? A velha aliança. Tudo que a velha aliança falava daquele Cristo que viria, que morreria na cruz, do último sacrifício da lei, do fim da lei, tudo que a velha aliança exigia do homem e pregava, tudo aquilo. Quando Jesus está ali na cruz, ele viu que a Escritura se cumpriu. Tudo se consumou para se cumprir a Escritura. Então quer dizer que os sacrifícios da lei estão incluídos aqui? Sim, se cumpriu. Então quer dizer que toda aquela parafernália de coisa da lei, ninguém mais pode exigir de mim? Não, por quê? Porque a Escritura se cumpriu. Vocês estão entendendo ou não? Então quer dizer que não existe mais levita do Velho Testamento no Novo? Não, se cumpriu, acabou o sacerdócio levítico. Não existe levita no Novo Testamento. Levita é o que canta. Não, errado. Não existe mais sacerdócio levítico na Nova Aliança. Então quer dizer que não precisa se matar mais os animais e levar os... Não, o sangue de Jesus acabou com tudo isso. Quer dizer que aquela lei, aquela obrigação de dar o dízimo, senão ia para o inferno, acabou na cruz? Acabou na cruz também, não tem mais devorador. Ah, não tem? Não tem. Acabou. Pastor, o senhor não corre risco de falar isso, mas eu tenho que falar isso, gente. Por que eu tenho que falar isso? Porque a igreja é atormentada, um monte de gente cobrada. Se não der o dízimo vai para o inferno, se não der o dízimo é ladrão. Né? Ligam para as pessoas para cobrar dízimo, sabe? Uma exploração. Você acredita nisso que eu estou te dizendo? Hã? Né? Uma coisa. Se a pessoa está doente, ninguém nem está aí com ela. Mas se não deu o dízimo, vai ligar lá. Não liga. Você tem o teu cadastro lá na tua igreja? SIC, RG, telefone, WhatsApp, tudo. Hã? Eles te controlam por isso aí, porque agora tem um montão de grupo de controle. São grupos da igreja que todo mundo está naquele grupo do WhatsApp. Uma pessoa controla todo mundo pelo grupo do WhatsApp, gente. É inacreditável. Quer dizer, pastor, que tudo isso acabou? Acabou. Acabou na cruz. Acabou na cruz. Então, quando Jesus Cristo viu que tudo estava consumado, o que é uma coisa consumada? Se completou. Se cumpriu, não tem mais nada a ser feito, consumou, acabou. Quando Jesus viu que tudo se consumou para cumprir a velha aliança, ele disse: tenho sede. Deram de beber para ele o vinagre lá, ele tomou o vinagre. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Acabou o problema. É aqui, ó, quando ele derrama esse sangue na cruz, está consumado. É que Deus remove a velha aliança, todos aqueles rituais religiosos se acabam. O preço da nossa dívida é pago e Deus abre a porta agora. É como se Deus dissesse: venham, acreditem e venham, acabou o problema. Aquela visão de um Deus, qual é a visão do Deus do Velho Testamento? Deus ia entrar numa cidade e falava assim: olha, presta atenção, mata todo mundo. Mata os animais, homem, criança, mata todo mundo, cidade amaldiçoada. Deus não mandava, não tinha pena de morte lá na velha aliança. Deus não mandava matar lá. Mandava ou não mandava, irmãos? O que estava na lei? Se o seu filho fosse desobediente, quanto mais,
levava ele lá para as autoridades, iam apedrejá-lo, matar ele, apedrejando. Estava ou não estava? Está vendo como era lá na velha aliança? E mais, se alguém era pego em flagrante adultério, ia ser apedrejado até a morte, o homem e a mulher. Não estava lá na velha aliança. Quer dizer que toda aquela penalidade acabou na cruz? Acabou na cruz. Então agora a porta está aberta, a grande misericórdia de Deus está estendida. Você está entendendo? Para que as pessoas creiam e venham, e entendam, creiam e venham, e se liberte da religião evangélica. Não leve a mal de eu falar assim, eu preciso falar assim. Da religião evangélica que oprime, que cobra, que dá um nó na cabeça das pessoas com pregações de mentira, que põe medo, que ameaça. É o que mais você vê, ameaça. Então a porta está aberta, abriu um novo e vivo caminho. Quando Jesus viu que estava tudo consumado, para se cumprir a Escritura. Então quer dizer, pastor, que se cumpriu. Se cumpriu. Como é difícil. Como é difícil fazer as pessoas entenderem que igreja não existia no Velho Testamento. Só existe no Novo. Que tudo aquilo do Velho Testamento era para o povo judeu, era judaísmo, cumprimento de lei, que todas aquelas táticas de Deus da velha aliança, sarça ardendo, tudo aquilo que foi usado era debaixo de lei, e aquilo mudou, não veio, não passou pela cruz aquelas coisas. É difícil a pessoa entender que Mateus, Marcos, Lucas e João até a cruz não é evangelho. É a história de que Jesus fez aqui na terra. Ele não tinha ido para a cruz, ele é um judeu. Olha, o que diz Gálatas 4? E se cumprindo a plenitude do tempo, Jesus veio, nascido de mulher, nasceu debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filho. Então Jesus era um judeu, ele veio cumprir toda a lei, ele cumpriu toda a lei dos judeus ali em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele não tinha passado pela cruz, a nova aliança não está em vigor, porque a cruz ainda não havia acontecido. Aquilo ali tudo é informação e prática do Velho Testamento. Aonde começa o Evangelho? Na tua Bíblia vai estar. Abriu a Bíblia, aqui é Novo Testamento. Não, Novo Testamento começa depois da cruz, quando ele diz está consumado. As pessoas não entendem isso, gente. Vocês entendem isso? Começa depois da cruz, quando ele derrama o sangue, começa ali a nova aliança, quando ele morre, aquele sangue derramado, o sangue da nova aliança, começa a nova aliança dali para frente. Mas a igreja que está presa ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, antes da cruz, só falando da mulher do fluxo de sangue, né? O cego Bartimeu clama, eu vou fazer uma pregação. Então Jesus estava passando e o cego começou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ninguém deu atenção, mas aquele cego clamou e Jesus voltou. Então você tem que clamar, clama a Deus, tem que clamar. Não é isso que nessas pregações que você ouve? Ainda tem que clamar, claro. Então a campanha da veste de Jesus. Então a mulher, 12 anos com uma hemorragia, ela procurou os médicos, né? E então, que coisa maravilhosa. Aí depois ela falou, se eu tocar na veste dele. E ela tocou e foi curada. Então campanha da veste de Jesus. Um pedacinho de pano para cada um orado. E o paninho da veste de Jesus nesse nosso... Meu Deus do céu, isso não é evangelho. É bonito a mulher ser curada, maravilhoso. Mas não é evangelho. O evangelho vem depois da cruz. Vocês entendem isso? Não é difícil fazer as pessoas entenderem. Então tudo se consumou. Tudo se consumou. O caminho está aberto para você. Está aberto para você. Para você não tem porta fechada. Quando é que você vai acreditar? Está na tua cabeça isso. Você vê um probleminha, ai meu Deus, eu tenho que derrubar essa muralha. Você está tão viciado a tua mente em fazer essas práticas, que tudo você só vê isso, que não existe mais. A porta está aberta para você. O acesso a Deus está liberado. Deus não está te condenando, porque tudo que te condenava caiu sobre Jesus Cristo. Deus só quer que você creia e viva pela fé no que Cristo já fez. Mas se não tiver informação correta, não consegue ver isso. Então tudo se consumou na cruz. Jesus disse. Agora vamos para Hebreus 10. Hebreus capítulo 10.
Nós lemos o 10, né? Começamos nele, mas vamos ver anterior ao que lemos. Hebreus capítulo 10. Vamos ler desde o versículo 1. Olha, leia com calma, com entendimento isso. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real. Então o que a lei tinha? Sombra. O que a lei era? Era uma sombra dos bens vindouros. Então quer dizer, pastor, que lá no futuro haveria bens vindouros, Jesus viria, tudo mudaria, haveria uma nova dimensão de compreensão. É isso. A lei foi útil para ser uma sombra até a cruz. É isso que o escritor está dizendo. Agora não dá mais para viver na sombra. Olha o que ele diz. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real, olha lá, das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios, olha lá, que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecado. Entretanto, olha lá, nada disso resolveu. Entretanto, nesses sacrifícios faça recordação dos pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então toda aquela prática da velha aliança não removia pecado. Agora vai falar de Jesus, presta atenção. Tenha a mente aí ativa para entender isso. Por isso, ao entrar no mundo, Jesus vai entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. O que o escritor está dizendo? Que quando Jesus ia entrar no mundo, Deus se cansou dos próprios sacrifícios e ofertas que ele estabeleceu na lei. Deus se cansou daquilo. Se cansou daquilo mesmo que ele estabeleceu na velha aliança. Então Deus se cansou daquilo, por isso ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo, olha o corpo de Cristo, o corpo humano, um corpo me formaste. Não te deleitastes com os holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, olha Jesus dizendo: eis aqui estou, no rolo está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Jesus dizendo, depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou, a Deus, para fazer a tua vontade. Agora leia e entenda. Remove o primeiro. Primeiro o quê? O primeiro pacto, a primeira aliança tinha que ser removida. Esse texto está dizendo que Deus prepara um corpo para Jesus, não aguenta mais sacrifícios e ofertas pelo pecado de acordo com a velha aliança. Então Jesus fala: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro pacto, a primeira aliança vai ser removida. Remove o primeiro, retira da frente, não serve mais, para estabelecer o segundo pacto. Qual é o segundo pacto? Que vem ter como selo aquele sangue derramado na cruz. Então agora vai remover o primeiro. O que é uma coisa removida? Foi tirada da frente, e no lugar dela foi posto um novo pacto, uma nova coisa, uma nova aliança. Foi posto, remove o primeiro, removeu, estabelece agora no lugar o segundo. Então nós saímos da sombra. Viver na velha aliança é viver na sombra. Eu estou numa sombra, eu não estou na imagem real. A sombra não tem forma. Você para assim, o sol está batendo aqui no seu rosto, olha para trás, você vê, você está ali, a tua sombra, sem forma, defeituosa, toda torta. A sombra é uma coisa sem forma, defeituosa. A velha aliança era uma coisa sem forma, defeituosa. Era sombra. Cristo é a imagem real. Ela remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados. Olha lá. Mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Agora ele vai explicar o que o sacerdote fazia lá no templo, que nós já falamos. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia,
a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, olha lá, que nunca, jamais podem remover pecados. Agora olha o sacrifício de Cristo, ele fala dos sacrifícios da velha aliança que não removia pecado. Olha o sacrifício de Cristo. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então o que ele está dizendo? Aquele sumo sacerdote fazia incessantemente aquele monte de sacrifícios, mas não resolvia nada. Agora Jesus veio e se apresentou com um único sacrifício. O único sacrifício que ele fez na cruz foi perfeito. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o homem, homem Deus, Deus homem perfeito. Sangue de Deus, sangue puro, não tinha mancha, não tinha pecado. A morte dele na cruz é uma coisa perfeita. Ele foi o último sacrifício da lei, entenda isso. Eu fico admirado quando vejo gente pregando que você tem que se sacrificar, pagar preço, fazer sacrifício que te custe alguma coisa, que te puna, dar tudo que você tem. Isso é um absurdo, isso é um maior engano. A mentira, isso são os falsos profetas. Então o sacrifício dele foi tão perfeito que removeu tudo que tinha que ser removido. Agora ele se assentou à destra de Deus, aguardando que seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Agora olha aqui que coisa importante, olha. Versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que você é salvo? Você é salvo. Então a oferta que ele deu na cruz por você aperfeiçoou o teu homem interior, o teu espírito. Você é nascido de novo. Você é um espírito que habita num corpo. Como Deus é espírito, você é espírito. Esse espírito foi aperfeiçoado, tornou-se perfeito. Você acredita nisso? Não pode ser, pastor. Só que é um espírito perfeito num corpo de carne imperfeito que faz toda a coisa errada. Faz toda a coisa errada a tua carne. Então lá dentro de você, se você é salvo, se você é igreja, se é nascido do Espírito, é Espírito, lá dentro no teu homem interior, tem um ser, um filho que foi restaurado nele a imagem e semelhança de Deus que Adão havia perdido lá no começo da criação. Tem a vida de Deus, a vida eterna de Deus nesse homem interior, nesse espírito, nesse homem interior. Você pensa que você é só essa carne aí? Agora, esse homem interior mora num corpo estragado, deteriorado, um corpo inimigo das coisas de Deus. Olha como você tem problema com essa carne. Essa carne quer mentir, quer enganar, quer adulterar, quer cobiçar, quer desobedecer, quer xingar. Todo dia ela quer a mesma coisa. Quer ou não quer? Então mas que coisa estranha. Paulo fala assim: no homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo na minha carne uma outra coisa que me faz ser prisioneiro da lei do pecado e da morte. Então essa carne é tão intensa que você quase não percebe esse homem interior vivo dentro de você. Nosso mundo emocional é tão intenso, é tão deteriorado, essa carne tem tantas paixões intensas que ela encobre o homem interior, o verdadeiro crente que está dentro de você. Ela encobre, quase você não percebe ele, porque isso aqui é uma intensidade de mal nessa carne. Mas lá dentro de você, aquele sacrifício da cruz, aquela única oferta te aperfeiçoou. Você acredita nisso? Pastor, eu perco a paciência. Eu também. Acho que mais que você. Olha que quando você vai ficando mais velho, os hormônios mudam, né? Pelo menos é assim que fala. Você começa a ficar um velho meio ranzinza, reclama de tudo. Eu já estou assim. Tudo é irritação, gente. Eu vivo irritado. O senhor parece tão calmo. Sou calmo, sim. Vai ficar uma semana lá em casa que você vai apanhar, eu acho. Não faz as coisas que eu quero pra você ver.
Não tem máscara, gente. Eu não sou aquele santo que chegou aqui. Oh, sou santo, homem de Deus. Não. Eu sou que nem você. Você entende isso, não? Mas no homem interior, nós juntos temos uma vida interior. Um filho salvo, verdadeiro adorador, é esse espírito, esse homem espírito que está dentro de você. Esse é o verdadeiro adorador que o Pai procurava. No Velho Testamento você vê lá aquele monte de gente, os levitas cantando, aquela coisa toda. Você pensa que aquilo era tudo morto, ninguém era nascido de novo. Por isso que o Pai aqui procura, está ansioso para encontrar os verdadeiros adoradores. Pastor, toda aquela adoração era aquela coisa do Velho Testamento, aquilo lá não tinha efeito nenhum, não era espírito, era carne. Um monte de gente na carne, cantando, fazendo aquele monte de coisa. Não eram nascidos de novo. Novo nascimento é coisa depois da cruz. Agora o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem aonde? Lá dentro, é por dentro a coisa. Não é? A gente pensa assim, grupo de louvor, todo mundo, estamos adorando, dança, roda, vem pra cá, os jovens, isso aí não é adoração, gente. O jovem gosta disso, o jovem não gosta de palavra. Quando começa a palavra, ele começa a turma toda do louvor começa a palavra, eles desaparecem, estão lá no fundo conversando. Aí quando o pastor chama, volta todo mundo correndo porque está acabando o culto, não é assim? A maior parte é assim, eu fui jovem, sei como que é. A verdadeira adoração, ela surge na nova aliança. Não é baseada em música. Olha, presta atenção, vou te falar uma coisa que a turma gosta de atacar pedra quando a gente fala isso. Procura alguma coisa de louvor no Novo Testamento. O que Jesus ensinou sobre o louvor? Nada. O que Paulo ensinou sobre o louvor? Nada. Quantas vezes aparece palavra louvor no Novo Testamento? Nenhuma. Tudo que é baseado na música, hoje é velha aliança, é templo, é aquela saltério, harpa, é tudo isso na velha aliança. Só tem duas referências a que alguém cantava. Paulo em Efésios fala assim, não enche a cara de vinho, fica bêbado com vinho, né? Nem com a cervejinha. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Paulo só falou isso. Jesus, antes de ir para a cruz, eles estavam lá no monte, eles cantaram um hino e Jesus foi ser preso. Nada mais que isso. Nada. Agora a igreja acostumou, eu sei que depois vem lá no zap, você! A igreja acostumou que música, essa coisa toda... Não tem uma instrução de louvor no Novo Testamento. Paulo escreveu metade do Novo Testamento. Ele nunca... Olha, você tem que louvar assim, você tem assim. Louvor é estratégia. A alma gosta de louvor. Olha, eu estou te falando uma coisa franca, gente. Eu não estou querendo te enganar. Porque quando você entende o Evangelho, muda tudo na tua vida e na tua cabeça. Você vê que parte da igreja organizada hoje é uma confusão, não é Evangelho. É uma confusão, tem política no meio, tem partido, tem briga, tem interesses, não é a igreja, não é a igreja. Então tudo mudou. Sim ou não? Então vamos lá, estamos lendo de novo. Olha lá. Versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, esta é a aliança, olha o que ele vai dizer, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre sua mente as escrevereis. Também de modo nenhum, presta atenção, para você ver o efeito da obra da cruz. Também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Porque Deus fala, não me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, porque na cruz tudo isso foi pago. O que foi pago, Deus não lembra mais. Para sempre. Para sempre alguém vai dizer assim, pastor, você sabia que Deus na cruz, através de Cristo, já pagou pelo teu futuro? A morte de Cristo na cruz, o preço que Ele pagou por você, pagou por toda a tua existência nesse corpo até o último suspiro. Porque Ele sabe que você é defeituoso, vai produzir muito defeito.
Mas ele abriu um novo e vivo caminho. Eu posso conversar com meu pai sobre os meus defeitos. Agora, ele quitou a minha dívida até o fim da minha vida. Não é passado e presente. É até o fim da vida está pago. Você consegue ver isso? Porque foi perfeito o sacrifício. Perfeito. Continuando. Vamos ler de novo o versículo 17. Também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Agora olhe e entenda. Ora, onde há remissão destes, já não é oferta pelo pecado. Então, os pecados foram removidos. Não tem mais que oferecer nada pelo pecado, porque o sacrifício perfeito já aconteceu na cruz, está pago. Agora ele vai chegar aonde nós lemos. Depois de especificar e trabalhar em cima de tudo isso no capítulo 10, ele chega onde nós começamos. Agora ele abre o entendimento. Ele fala: tendo, pois, intrepidez para entrar nos santos dos santos. Então, pastor, eu não preciso de ninguém mais intermediário entre eu e Deus? Não. É que o homem é cheio de fraqueza. E ele, na sua fraqueza, ele fica descontrolado. Ele quer depender de alguém. Ele quer sair atrás dos outros. Na igreja é assim. Você vê qual o clímax das campanhas? Vê na televisão você que está sem trabalho, você que está infeliz no amor, você que está vendo vulto, você que está triste, você que não se entende em casa, você que perdeu tudo que tinha. As pessoas que passam isso estão caídas na carne. Estão no chão, não tem força para nada. Elas nem sabem que a porta está aberta diante delas. Então a atração hoje é essa gente. O mundo todo está assim. Quem não está em crise, quem não está triste, quem não tem ideal, você que está depressivo, você que está drogado. Está cheio de jovem drogado hoje. Vem aqui que nós vamos resolver o problema. Aí eles vão lá, eles não mostram a cruz. Eles mostram a igreja, os envelopes e as campanhas que tem que fazer para alcançar aquilo que eles prometeram. Eles não mostram de onde vem a libertação. Eles mostram a igreja, a campanha e os envelopes. É isso que eles vão mostrar. Não mostram Deus. E mostram eles como sendo os homens de Deus. Não é eles são os bons. Você tem que depender do cara a vida inteira. Mas quando alguém entende o evangelho, enxerga. Quando você enxerga que a porta está aberta para você, a tua oração muda. Você não vai falar assim: ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, me ajuda nisso, ai por favor Deus, eu sou o seu pequenininho, eu sou o seu vermezinho de Jacó, eu vou pôr a boca no chão. Oração de incrédulo que não conhece o evangelho. Quando você entende que a porta está aberta e fala: meu Deus, eu estou entendendo o relacionamento novo, o Senhor me ouve. Aí vem a carne assim: não ouve não, vai lá para Mariazinha que revela. Não, Deus me ouve. Aí a tua carne trai: não ouve não. Ó, você está se sentindo mal, ele não respondeu aquilo, ele não respondeu aquilo. Ai, Deus me ouve. Você vai hibernando do sono evangélico. E você vai descobrindo que Deus esteve tão perto de você, mas a religião travou a sua vista, te escondeu a cruz. Escondeu a cruz. Aí você vai lá para o Rio lá. Eu vou fazer um tour lá no Cristo Redentor. O que é o Redentor? O Redentor é que redime, que tira da escravidão. Jesus é o nosso Redentor, já nos tirou do cativeiro. Ele é o nosso Cristo Redentor. Acabou a escravidão. Não é uma imagem, uma estátua. É muito boa. Eu nunca fui, até gostaria, viu? Se você for para lá, me dá uma caroninha. Só que eu não gosto muito de altura. Me dá uma coisinha aqui na barriga, né? Vocês estão entendendo? O Redentor, que redimiu, acabou com a escravidão. Isso está diante de nós. Tá ou não está? Então olha o que ele diz. Vamos começar. Tendo, pois, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Então, o corpo dele era o véu. Dentro daquele véu, que era a carne dele, estava Deus. Aquele véu foi cravado na cruz, foi cortado, ferido, rasgado, e derramou sangue. Isso aí abriu um novo e vivo caminho. Então, pastor, quer dizer que esse monte de coisa orada é coisa maldita? Olha, para aí, tem que atacar essas coisas.
Ai, pastor, cada vez que o indivíduo te oferecer uma rosa ungida, te oferecer um óleo de Israel, uma água do Rio Jordão, terra santa, e subir no monte com um monte de vassoura para varrer o mal da tua casa, te dá uma meinha ungida para você pôr no seu pé, andar no Salmo 91, ou uma fronha ungida. Cada vez que esses indivíduos fazem essas coisas, olha que eu vi eles fazerem, o cara pôs uma cruz de madeira no altar e leu lá, Cristo cravou a nossa dívida na cruz. Ele pôs uma cruz de madeira, cada um vinha com alfinetinho e espetava a dívida dele na cruz. Que ele estava devendo no banco, no cartão, espetava lá para Cristo quitar a dívida dele. Olha o falso profeta, o mentiroso. Pegaram um texto maravilhoso desse que fala que a dívida era o pecado, não era o cartão que você gastou. E pôr uma cruzinha lá para o cara espetar. Eu devo 500 mil reais, vou espetar, vai ter que pagar, meu irmão. Deus não vai fazer aparecer isso na sua conta, vai ter que pagar. Pode ir lá na campanha Comigo Ninguém Pode, vai ter que pagar porque você usou. Deus não vai pagar isso. E foi lá espetar um montão de... eu devo 50, eu devo 100, eu devo 12 no cheque especial. Foi lá, devo 12. Pô, cravou na cruz a minha dívida. Essa dívida, olha o falso profeta. Cada vez que você vê essa gente pela televisão, olha nos olhos dele. Eles são mentirosos. Eles são mentirosos. Essas são gente das trevas que não deixa as pessoas encontrar a verdade. Eles estão com a mídia na mão, presta atenção. Explorando as pessoas. E fecham o reino de Deus. Eles não entram e não deixam ninguém entrar, porque não prega a verdade. Agora, eles querem te mandar carnê de associado, querem te mandar tudo, o tempo todo, né? Obra de Deus. Que obra de Deus? Que obra de Deus? Aí você vê uma igreja que prega o evangelho verdadeiro, com falta de recursos para os profetas, os seus jatos e aviões para baixo e para cima. E o povo que entende isso, foi explorado lá e vem para cá, não tem coragem de fazer nada mais, não tem mais anos, sugaram eles lá. Chega na igreja da graça de Deus, não é aquela lá não, igreja que prega a graça de Deus, porque tem igreja que fala que é da graça, é da lei e da exploração, tem nada da graça. Chega aqui, às vezes tem vontade de fazer mais nada, ele tão desgastado, deu casa, deu carro, deu tudo lá, foi explorado. E para alavancar o evangelho da graça é uma dificuldade com as coisas. As pessoas mandam 500 zap para mim. Pastor, me explica isso. Pastor, me explica aquilo. Pastor, chega na hora de ajudar o ministério. Eu vou falar isso para pegar no pé deles. Aparece lá quando aparece o nosso vídeo uma conta do Bradesco. As pessoas perguntam, querem saber, olha, mas para ajudar a gente, é uns 4. Gente, você vê que é gente simples e pobre que ajuda. É uns 4, nós temos mais de 7 mil inscritos. Mas para o coração dessa gente se mover para tentar ajudar, aí você vai ver de onde veio. Vieram das igrejas que foram explorados, obrigados a dar dízimo, sabe, tomaram tudo que eles tinham, carro, sabe, a pessoa ficou amortecida para ser generosa. É verdade isso. Estou meio brabo falando isso. Precisamos falar. Não precisa falar? Precisamos falar essas coisas. Então, de novo, tendo pois intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha o que ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Como que eu tenho que me aproximar de Deus agora? Um coração sincero. Eu descobri, e uma plena certeza de fé. Uma fé forte no evangelho, verdadeira. Plena certeza de fé. Eu creio no que Cristo fez. Eu creio que a porta se abriu. Eu creio no evangelho. Eu tenho plena certeza de fé e de tudo aquilo que o evangelho diz a meu respeito. Plena certeza de fé. O que ele diz mais? Olha lá. Tendo o coração purificado da má consciência. O que é a má consciência? Já expliquei isso. As pessoas viveram nas igrejas de lei.
puseram tanto medo na cabeça dela, acusação, cobrança, ameaçaram tanto dizendo que o diabo vai te pegar, o diabo vai retalhar, tem demônio, tem isso, você não fez o voto, você não deu o sacrifício, o diabo vai pegar, vai acabar com as tuas finanças, era o devorador. O que acontece na consciência de uma pessoa assim? A consciência dela fica destruída, está cheia de culpa. Vai na igreja de lei que eles põem tanta culpa na tua cabeça. O que você faz para Deus? Começa assim. O que você está fazendo para Deus? Não faz nada. E aí vem a cobrança, 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 cobrança. A consciência da pessoa fica destruída. Na mente dela, a consciência dela mostra um Deus assim, ó, invocado, brabo, com o reio na mão, e fala: eu vou te pôr de cama para te provar, vou quebrar tua perna para te provar, vou te pôr doente, não deu dízimo, vem um Deus assim, vem devorador, e apontando para você já. É isso que vai criar na tua cabeça. Essa é a má consciência, a consciência que foi destruída pelo falso evangelho. Agora, quando eu compreendo a graça de Deus, você tem consciência assim? Você tem acusação na tua cabeça ainda? Ai meu Deus, minha pastora falou isso. Limpa isso da sua mente, não vale mais nada. Depois que você entendeu o evangelho, você vê que não era isso. Agora, uma pessoa com a consciência destruída pelo falso evangelho, ela só vê acusação, medo, está devendo, dificuldade, diabo, entende, está pesada. Então imagine uma esposa e um marido com a consciência assim, eles vão quebrar o pau, não se entende. O marido quer fazer uma coisa, a mulher quer fazer outra. Imagine os pais com uma consciência assim, o filho nem convertido é. Aí quer que o filho seja santo, ele nem se converteu. Filho, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Perturba a vida do filho, porque na cabeça dele, a consciência dele está destruída. E o filho vai na igreja, mas nem crente é. Deixa ele respirar um pouco, ele não é crente ainda, não se converteu, mas quer fazer que ele viva como um crente. Consciência destruída, cheia de acusação, atrapalha a vida dos filhos. Tem um monte de gente dentro da igreja atrapalhando a vida dos filhos. E sua filha, hein? Que filha bonita, quantos anos tem? Tem 33, não casou ainda. Olha para os pais, estão dentro da igreja na lei. Eles querem Jesus Cristo para casar com ela, porque ninguém serve, não está na doutrina. Fala a verdade. Mas é isso. Eles querem, primeiro, o cara rico, santo, que conhece toda a palavra, que dá o ramanantaia lá, as línguas estranhas. Aí fica podando a coitada. A coitada se apaixona por alguém, rapaz bom, só que não está na lei. Não, é do diabo, é o demônio. Aí vem as profetadas. Olha, Deus me revela que aquele lá é do demônio. É do diabo. Aí veio o pai e a mãe: meu Deus, olha filha, Deus falou, eu fui lá, Deus falou que aquele lá é do demônio. Mas pai, eu estou apaixonado, ele é um menino bom, está fazendo faculdade, me trata bem, me respeita. Não, mas é do demônio. Acaba com a vida da filha, não vai casar, vai virar memeia. Quantos pais destruíram? Olha, eu posso falar assim, eu atrapalhei a vida das minhas filhas muito, porque eu tinha essa cabeça. Coitada delas, elas eram crianças, igreja de manhã, tarde à noite. Aí tinha um negócio de criança, não para a igreja, não para a igreja. Sabe o que aconteceu com elas? Cresceram cansadas de igreja. Acabei. Nunca levei elas num parque de crianças, porque era líder de igreja, tinha que ficar enfiado lá, de manhã, tarde à noite. Vocês entendem ou não? Coitada, tinha programas de crianças que eu podia, só levei lá naquele bambalalão que nem existe mais lá no canal Cultura algumas vezes e tal, né? Levei na praia algumas outras e tal, mas eu podia ter cuidado delas muito mais. Mas a mentalidade, a consciência de lei, de escravidão, meus irmãos, eu preciso falar isso, vai ajudar alguém. Posso ir no culto mais tarde? Hoje tem um monte de coisa para acontecer hoje aqui, tá? Tem paciência? Quantos pais estão estragando a vida dos filhos? Olha, eles vêm pequenininho, você traz na marra, porque eles não têm opção, então você traz. Aí eles vão cantar: sou uma florzinha de Jesus, abre a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar, sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Aí os pais: ai, que meu filho é santo, meu filho é santo. A víborazinha está ali, não se converteu. Aí ela começa a vir. Aí quando vai chegando 11, 12 anos, vai para a escola, quer namorar.
quer ouvir uma musiquinha que não é a Deus toda a glória. Aí não pode ouvir, é música do mundo. É o demônio que está aí. Não pode ouvir. Aí aparece um amigo que não é crente. Não tem comunhão de luz com trevas. Não pode ter amigos, só da igreja. Os filhos vão ficando tão cheio. Aí chega a idade que você não vai mais ter domínio sobre eles. Aí as mães ligam, pastor, era por mim, minha filha era tão boazinha, era na igreja, cantava no louvor, meu filho era santinho. Até que idade, minha irmã? Até os 13, 14, ele começou a mudar, e agora eles estão no mundo. Sabe por quê? Porque você oprimiu a cabeça deles a vida inteira, eles não aguentaram mais igreja, não aguenta mais igreja, essa é a verdade. Ó a consciência de lei, vocês estão entendendo ou não? Solta ele. Se ele tiver, o importante é ele chegar em casa e ver um pai e mãe que crê. Importante é ele chegar em casa e ver um pai e mãe que estão na fé. Ó, meu pai não é mentiroso, meu pai não trai minha mãe, meu pai não explora ninguém, meu pai é honesto, tem os seus defeitos. É isso que é o testemunho. É isso que é o testemunho dos pais, porque quando eles estiverem velhos e lá, eles vão lembrar do pai e da mãe que tiveram na fé, e Deus vai lançar o anzol e vai trazê-los de volta. É isso que eles querem, não é um monte de proibição, Alguém precisava ouvir isso lá na internet, né? Nossa, gente, eu não consigo parar hoje, só mais um pouquinho. Então, quando você entende o sacrifício da cruz, essas obras mortas, essas coisas da consciência, a tua consciência é purificada pelo sangue. Está tudo pago, tudo foi removido. Deus não está me cobrando nada porque cobrou tudo de Jesus. Tudo muda na tua vida, você entende o que é esse evangelho da graça de Deus. Então, para terminar, só para terminar. Então, Cristo abriu um novo e vivo caminho? Abriu um novo e vivo caminho? Abriu. Eu não preciso mais de ninguém para me chegar a Deus, não. Você não precisa de pastor, de apóstolo, de nada, de óleo de flororada, nada. Tudo isso é o falso evangelho. Você precisa acreditar que Jesus fez isso por você. A tua oração vai mudar, você não vai cantar assim. Quando entro em tua presença, pelas asas do louvor. Errado. Você não entra na presença de Deus, você vive na presença dele, porque você é o filho. Não tem esse negócio de entrar. Eu não saí da presença dele. Mesmo dormindo, eu estou na presença dele. Acredita nisso? Jesus abriu um novo e vivo caminho. Qualquer um que crê, Senhor, qualquer um que crê tem acesso direto à presença dele. Fala assim, amém.